A pessoa de classe média tem muita dificuldade de perceber o que é uma escola pública, principalmente a escola pública complicada, né? Se foi um dos Sim, meus demais. momentos de maior aprendizado fazendo pesquisa num bairro trabalhador na Bahia. Eu me lembro de estar conversando com o diretor da escola e muito arrogante, muito uspiano, né? Estava escrito na minha cara que eu achava ele incompetente. Uhum. E daí, num dia, a gente estava conversando, ele estava me contando, por exemplo, que ele era a única pessoa que ainda tinha respeito dentro da escola para mandar aluno embora que não viesse vestido conforme tinha sido, era a regra da escola. Ele mandava, enfim, a polícia não entrava, então ele servia ali, sei lá, de filtro para as pessoas que estavam entrando. E no meio dessa conversa entrou uma pessoa que disse: Olha, fulano de tal faltou, professor, né? Quinto ou sexto ano. E ele, como eu sou formado em história, já fui professor de história no começo da minha vida profissional, ele perguntou: Você quer entrar? E eu passei duas aulas, uma colada na outra, com a mesma turma de alunos que, sei lá, com 11 anos, talvez, né? Quinto, sexto ano hoje, e sendo, não é maltratado, mas sendo zoado, para usar o português claro, né? Por esses meninos que se divertiam ali em simplesmente criar uma bagunça, né? E eu propunha coisas, vamos contar história, vamos fazer qualquer coisa. Então, para esse lugar que eu vou quando eu te ouço falando sobre essa outra escola. É difícil, né, nesse abismo que existe, talvez, hoje entre a classe média e o mundo popular, né? É difícil para essa pessoa de classe média ter noção viva, né, de como esse lugar é um lugar de ser entendido, mesmo ideologicamente, sabe? Não são essas as cores que estão ali, né? Posso te dar uma outra história que vai corroborar isso, só que aí num outro aspecto isso também? Isso foi no meu segundo ano, eu estudava pela manhã. Tá? No meu terceiro ano, eu passei até aquela rotina que eu comentei, eu trabalhava pela manhã, ia para a escola técnica à tarde, e à noite eu fui fazer o meu terceiro ano no ensino médio. Isso foi bom e foi ruim. Por quê? Foi bom porque quem estuda à noite, no ensino médio, ele está ali porque ele só precisa do papel, do diploma dele, e ir para embora. E o professor sabe disso. Então, os professores, eles não dão aula, tá? Sendo bem sincero. Eu não tinha aula no ensino médio no meu terceiro ano. Mas o que, que eu tinha, muitas vezes? Um professor. E como eu já era ambicioso e eu queria entrar na universidade pública, eu tinha aula particular. Então, eu sentava do lado do professor, da mesa do professor, os alunos lá. Era um combinado não oficial do professor, eu não dou aula, vocês não precisam, né? Vocês fingem que estão estudando, eu estou fingindo que estou dando aula, e tá tudo certo. Mas tinha um professor ali que no final do dia, eu acho que eles iam fazer, eu não sei se foi de propósito, mas eu senti que a maioria dos professores, eles vinham, quando eu chegava do lado, e falava, professor, fazendo essa lista de exercícios aqui, eu comprava aquelas apostilazinhas de exercício da FUVEST, do ITA, ia fazendo, né? Então, eu via que os professores gostavam quando eu chegava do lado deles e falava, professor, estou conseguindo resolver esse exercício, e vinha com o livro didático, né? Consegue me ajudar? Eles gostavam. Então, foi bom para mim, porque eu tive muito professor particular, que dados 50 minutos de aula ali, o cara ficava junto comigo, me ensinando, e isso não só de exatas, mas de humanas também. Então, tive um Só para professor de entender, o que você filosofia. está dizendo é que existia um acordo entre o professor e a sala. O professor não ia dar nada de sala de aula, não ia mandar para Isso. fora, não ia nada, contanto que as pessoas ficassem mais ou menos em silêncio ali, Tranquilas. não tocassem o Isso. terror. E Exato. daí, um dia depois do outro, e se alguém tivesse alguma dúvida, ia até o professor, que estava na mesma sala dos alunos, e Uhum. ficava ali também como outras pessoas Exa conversando. Era exatamente. como se estivesse num trabalho escolar, mas não tinha nada acontecendo. Cada um fazia o que Exatamente. queria. O professor, vai, assim, para não falar que não era totalmente aberto, o professor chegava e colocava na lousa. Aula de hoje, apostila tal, da página tal a tal. E acabou. E é isso, né? No governo do estado, eu não sei se ainda tem hoje, mas tinha uns
uns livretinhos, assim, né? Umas apostilazinhas, dividida por disciplina, que todo bimestre vinha para a escola. Então, o professor chegava e colocava lá, apostila, página tal e tal, que normalmente era composto por leitura de um texto, perguntinhas lá e assim sucessivamente. Então, o pessoal ficava lá fazendo, o professor não dava aula. Às vezes, quando vinha um professor novo e queria dar aula, acontecia exatamente o que você falou, o pessoal começava a zoar, e aí o professor, né, percebe que não é ele entra, vamos lá, né, a la Durkheim, ele entra na coerção social e percebe que aquilo que ele está querendo fazer não é o que está sendo esperado pela sociedade ali, e aí eles iam se moldando nesse sentido. Tanto que é interessante, quando eu estava no segundo ano, e a escola era ruim, mas não acontecia isso, tá? Pela manhã. Eu tive o mesmo professor pela manhã e pela tarde. Pela manhã, o professor ele dava aula, ainda que a turma não fosse boa, ele dava aula, ele tentava dar aula. E mesmo que a bagunça às vezes rolasse, ele tentava ali e ele estava tentando aula. À noite, o mesmo professor, ele só chegava e sentava e ficava conversando. Esse foi um dos melhores professores que eu tive na vida, inclusive, porque esse foi um dos que ele era professor de matemática e física, então era um dos que eu gostava muito de sentar do lado e ele gostava muito de ensinar. Mas isso já é um outro aspecto do quem vem da classe média, e hoje eu vivo num contexto muito mais de classe média e classe média alta, né? Mas quem vem da classe média não entende essa realidade do que acontece às vezes dentro de uma sala de aula. Mas tem mais um. Teve uma época, Juliano, que a gente não que as aulas foram suspensas nessa escola no período noturno, porque estava muito frio. E a gente não aguentava ficar dentro da sala de aula, porque todas as janelas, todas, sem exceção da sala de aula, estavam quebradas. Então a gente brinca hoje, né, que tem a teoria das janelas quebradas lá, se você vê uma, você vai querer quebrar outra. Esse é um dos motivos porque, por exemplo, dentro da missão a gente é contra a pichação e por aí vai, mas ali era literal. Todas as janelas da sala de aula eram quebradas. Os professores do bolso deles, eles começaram a comprar aquele papel craft, que é aquele papel marrom, para colocar nas janelas, porque era insuportável o vento gelado que batia. Então, ainda que não tivesse aula, a gente precisava ficar dentro da sala de aula. Porque no final é aquilo, né? Se a diretora de ensino vem, cadê os alunos? Enfim, os professores, eles são responsáveis pelos alunos no período da aula dele. Então, os professores começaram a comprar aqueles papéis craft, só que em determinado momento estava tão frio, mas tão frio, que a diretoria colocou, não vai ter aula essa semana no noturno, porque a gente não aguentava. E era literal, assim. Eu lembro, eu ficava tremendo, assim. Era um negócio de louco. Então, esse é um outro aspecto que, às vezes, quem vem da classe média ali não consegue compreender. E que, muitas vezes, a realidade da escola pública não é só, e acontece, tá? De que, sei lá, o professor é muito ideologizado. Acontece, tem sim, é verdade, acontece. Todas as minhas matérias de humana, elas tiveram um viés muito claro. E eu era um bom aluno, eu gostava de estudar e eu aprendi, né? Eu sei o que rolava ali. Mas não é só isso. O problema não é esse o principal problema da escola pública. O principal problema é que o professor ele não está com a melhor condição para ele trabalhar, o aluno ele não está com a melhor condição para aprender, de que os incentivos que se tem dentro da escola não vão e não estão gerando frutos que façam com que a pessoa ela desenvolva o seu intelecto como ela poderia. E isso vai virando uma roda de problemas, né? Então, enfim, falei bastante aqui desse sentido. Depois eu fui para a universidade pública. Você estudou na USP, né? Eu estudei na Federal, não estudei na USP, mas aí o contexto é um pouco mais diferente, né? E aí eu acho que não tem muito a ver com esse papo, porque falou universidade, a gente já está indo para uma outra esfera que é muito mais aristocrata, mesmo sendo pública, mesmo hoje tendo acesso... Eu tenho curiosidade de ouvir um pouco as suas impressões sobre a universidade. Eu entendo que você foi estudar programação ou alguma coisa relacionada a computadores, né, que é essa sua área de atuação hoje, mas eu gostaria de ouvir alguns minutos você fazendo a comparação entre essa escola pública de onde você, por onde você passou, para a universidade pública onde você estudou, em todos esses aspectos que têm a ver com ser aluno, né?
enfim, se fala muito sobre a universidade pública enquanto esse espaço ideológico também. Qual que é a sua, como foi a sua experiência na universidade pública? Eu quero depois voltar para falar outras coisas, mas não vou perder o gancho. Perfeito. Não, vamos lá. O que mudou a minha vida foi ter ido para a universidade pública. Mas aí eu vou ser sincero com você. Eu não vou vir com aquele clichê do a educação mudou a minha vida. Se não fosse o ir para a universidade, isso... Não, eu não vou nessa linha. Eu vou na linha do as possibilidades que a universidade pública me proporcionaram, as pessoas que eu conheci dentro da universidade, e principalmente um mundo que eu nunca tinha visto, e ter contato com pessoas que eram muito diferentes, foi isso que mudou. Então, eu encontrei isso dentro da universidade. Pode ser que eu tivesse encontrado... A gente começar a falar, você está falando de que ano, em qual universidade, qual curso? Perfeito. Vamos lá. Eu estudei na UFABC, Universidade Federal do ABC. Então, ali que fica em Santo André também. A época de vestibular, eu cheguei a passar na USP, passei na Unesp, no interior, mas eu passei em Você era bom pra caramba. Cara, modéstia à parte, eu sou muito bom de prova, assim, né? E como eu tava naquela escola ruim, é até engraçado, né? Porque quando eu passei no caso, eu fui para a Federal. Quando eu passei na Federal, o pessoal pôs aquela faixa lá, né? Do parabenizamos o aluno. Aí minha mãe ia toda orgulhosa lá, tirar foto embaixo da faixa, do tipo, isso aqui é o meu filho, e por aí vai, né? Mas enfim, o foco acho que não é esse, né? Quando eu fui, então, para a Você foi para o UFABC em que ano? Fazer qual curso? 2013, né? Na UFABC, a gente tem um sistema um pouco diferente. Então, você entra para fazer um bacharelado interdisciplinar e depois você vai para um curso específico. Então, eu entrei no bacharelado em Ciência e Tecnologia, né? Então, ele é um curso interdisciplinar, você tem contato com todas as áreas da ciência, inclusive ciências humanas. Então, por exemplo... E depois eu fui para engenharia, tá? Engenharia de informação. Tem uma grade parecida com telecomunicações, então é muito parecido com uma engenharia mais tradicional de telecomunicações. Então, efetivamente, eu entrei a gente chama de BCT, né? No BCT, que é o Bacharelado de Ciência e Tecnologia, e posteriormente eu fui para engenharia de informação em 2013. E aí, o que passava muito pela minha cabeça, né? Eu estava na ETEC. Na ETEC, lá o papo sobre universidade era muito mais profundo, porque ali tinha gente de tudo quanto é tipo. Então, tinha gente que estudou no Objetivo e depois foi para a ET, que estudou nos colégios mais caros de Santo André, e era meu colega, meu parceiro de escola pública ali, de ETEC, de escola técnica, né? Então, ali, eu já comecei a ter contato com uma pessoa que era um pessoal que era um pouquinho mais de classe média alta e por aí vai. Abre parênteses, antes disso tudo, eu já era presbiteriano, então eu me converti aos 14 anos. Então, só que eu era de uma igreja presbiteriana na periferia de Santo André. Então, que era dentro de uma periferia mesmo, assim, de algumas comunidades. Eu vou te perguntar bastante sobre isso adiante, que é um assunto depois, que né? me interessa muito. Então, quando eu fui ali para a ETEC, eu já comecei a ter esse contato. Só que, por que é importante eu falar que eu já era presbiteriano? Porque, como evangélico, eu já vinha com aquele estigma do, cara, quando eu for para a universidade, eu vou travar uma batalha aqui dentro. Só que eu confesso para você que em 2013, 13 anos atrás, ninguém ligava para a direita e esquerda, o Juliano, dentro da igreja. Tá? Ninguém ligava para isso. Os evangélicos não se importavam com isso. Os evangélicos não se importavam com política. Pelo contrário, a gente não falava sobre política dentro da igreja. E eu estou dizendo isso, quando eu fui para a universidade, eu já estava na igreja ali, eu já tinha me convertido, já era participante das coisas há pelo menos 4 anos, e a gente não falava de política. Então, eu não estava na batalha que eu iria enfrentar, não era a batalha que se tem hoje, você vai virar um esquerdista, vai aparecer com o cabelo pintado e vai largar sua fé. Não era isso. Era, você vai largar sua fé, porque esse monte de professor ateu que você vai ter lá, eles vão te convencer que o cristianismo... Não... Então, quando eu fui ali para... E a bebida também. Isso, as festas, e o ambiente, né, mais, que tem mais disponibilidade sexual, e por aí vai, e isso vai te desviar. Então, eu fui
com a cabeça muito pensando, meu Deus do céu, né? Não posso. Eu realmente sou crente e presbiteriano por convicção. Eu já era naquela época, sempre gostei de estudar teologia, mas mais pra frente a gente pode falar um pouco disso. Então, quando eu fui ali, eu fui com essa mente um pouco mais fechada nesse sentido. Eu preciso tomar cuidado com isso. Então, eu já tinha esse preconceito com a universidade pública nessa linha. Só que o que eu encontrei foi... Não vou falar que foi diferente, de fato, isso que eu estou falando. Eu vi lá, mas eu percebi que a minha mente estava bem blindada para algumas coisas que eu achei que seriam tentações muito piores, tá? Ou que seriam problemas que eu poderia ter ali, que são muito piores. E esse tipo de problema eu percebi que era um não problema. Com a educação que eu tive, com a formação e com o nível assim, de que os meus pastores me ensinaram, que os meus presbíteros, né, eles me ensinaram, eu estava super preparado para enfrentar a universidade. Assim. E que não, se eu fosse largar a minha fé, não seria por convencimento lógico das coisas, né? Mas seriam por outros motivos. Então, quando eu entrei na universidade, era um pouco nesse contexto. Como que foi a universidade para mim? Que não disse, foi um lugar em que eu descobri muita coisa. Então, a primeira coisa que eu descobri quando eu entrei lá é que eu não sabia matemática, porque quando você vai fazer exata, você começa a estudar matemática de verdade, você começa a ficar fascinado, que é um mundo muito louco. Quando eu comecei a entender o que era ciência de verdade, eu me apaixonei por aquilo e achei que até ia desenvolver uma carreira acadêmica depois, né? Eu até fiz mestrado e tal, mas não era isso que ia. E, principalmente, eu comecei a conhecer pessoas muito diferentes. Pessoas que pensavam diversas coisas e a gente conversava, trocava muita ideia nesse sentido. Comecei a ver, e ali, eu já gostava de política, tá? A gente não falou disso, mas eu sempre gostei de política, desde pequeno. Minha família... historicamente é de sindicalistas, tá? Então os meus tios eram sindicalistas, eles estavam nas grandes greves que o Lula liderou, eles estavam lá. Então eu cresci no ABC sendo, entre aspas, um sindicalista, vamos colocar assim, né? Minha família ia em eventos, ia em comícios, ia em protestos, ia em manifestações promovidas pelo Lula, pela CUT, pelos trabalhistas em geral, pelos sindicatos, né? E aí na universidade eu comecei a ver um ambiente politizado. E eu me apaixonei, cara, sendo bem sincero. Foi na universidade que eu me politizei. Só que aí que vem o grande plot twist. Hoje as pessoas têm medo de ir para a universidade para ficar, né? Porque elas têm medo do filho virar um esquerdista maluco. Lá eu me percebi como uma pessoa de direita. Porque a gente está no auge do governo Lula/Dilma, então a gente está indo para uma eleição, que vai ser a eleição da Dilma em 2014. Então, na universidade, em 2013, a polarização já existia. E era uma polarização bem menos forte do que hoje, porque era uma polarização Dilma e Aécio, né? Vamos colocar. Então, não é uma polarização, aquela polarização. Mas ali eu já sentia algo acontecendo, sobretudo porque eu, por exemplo, participei do Gigante Acordou em 2013. Então, os nervos estão à flor da pele. Eu já começava a perceber isso. E esse tipo de coisa começou a já me fascinar na universidade. Eu ainda não entendia, naquele momento, que o meu caminho era virar um ativista político, era trabalhar com política também. Mas já era algo que, nos fóruns públicos da universidade, eu estava discutindo, que às vezes numa reuniãozinha do DCE, pedia a palavra para trazer um contraponto, e eu percebi que eu gostava daquilo, sabe? Então, isso foi muito bom. Outra coisa, os próprios colegas de sala que eram muito diferentes, e dentro da universidade eu encontrei algo que é uma das principais viradas de chave da minha vida, que é um grupo de estudo bíblico.